Glória a Deus, aleluia. Aí o mundo espiritual fica travado porque o inimigo ele está travando a sua vida para que você não venha viver as promessas de Deus. Quando você está na casa do Senhor, você tem que se alegrar. Esquece os problemas, deixa lá fora. Agora você está num santo lugar, onde a palavra do Senhor vai ser ministrada sobre a sua vida para poder trazer ânimo, para poder revigorar a sua história. Não alegra-se, não fique quieto em momento nenhum, porque você vai ver que o sobrenatural só vai acontecer a partir do momento que você se posicionar para adorar o Senhor verdadeiramente em espírito e em verdade. Amém? Quem encontrou o Evangelho de João, capítulo 3, digam glórias ao nome do Senhor. Versículo de número 17. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Feche seus olhos, coloque a tua Bíblia no assento e oremos. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para todo sempre. Portanto, amado Deus, o que eu quero lhe pedir esta noite é que o Senhor venha fazer, ó Deus, com que nossa mente seja levada cativa ao Senhor de Cristo, que todo tipo de retaliação, que toda desobediência, que toda persistência em demonstrar a falta de fé dos teus filhos, Pai, caia por terra agora neste exato momento, porque nós queremos, Senhor Jesus, ser justificado pela fé. Nós queremos, Senhor Jesus, que a tua palavra nos envolva de tal forma que juntos, Senhor Jesus, venhamos caminhar rumo a Canaã celestial. Sê conosco e te daremos sempre toda a honra, glória, louvor e adoração, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém. Reforma. Quando se fala em reforma, o que vem à nossa mente? Quando se fala em reforma, o que vem na nossa mente é uma casa destruída, uma casa com coisas a serem feitas para poder melhorar o aspecto físico, a visão, a alegria de ter realmente um lar aconchegante. Quando se fala de reforma na Bíblia Sagrada, eu começo a ver o unigênito Filho de Deus ao lado do Pai, querendo trazer uma reformulação sobre a humanidade. Quando ele olha do céu para eu e você, ele começa realmente a planejar, ele começa a desenhar, ele começa a fazer como um arquiteto, colocando as coisas no papel, desenhando, fazendo menção daquilo que ele pode gastar, daquilo que ele pode usar, daquilo que ele pode realmente estar fazendo. E quando eu leio esses versículos aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, eu me alegro muito, porque Deus ele enviou o seu Filho para quê? Não para condenar o mundo, mas ele mandou o seu Filho para salvar, para poder trazer salvação à humanidade. Mas o que me traz medo, o que me traz tristeza, principalmente nos dias nos quais nós vivemos, porque antigamente no mundo, há aproximadamente 2.000 anos atrás, vamos falar um pouco mais próximo, há uns 1.500 anos atrás, 500 anos atrás, vou ainda menos ainda com você, há 500 anos atrás,
era difícil de poder ter realmente o verdadeiro evangelho esculpido em palavras, para que pudéssemos realmente entender qual o foco, qual o objetivo e o porquê Deus quis reformular o planeta e trazer o seu Filho unigênito para poder trazer a salvação para a humanidade. Mas o que eu começo a entender com isso, no ano de 1400 depois de Cristo, Jesus, o nosso Senhor e Salvador, se levantou um homem chamado John Hus, e esse homem, John Hus, no ano de 1400, ele começou a estudar, ele foi para o concílio papal, ele começou a entender as Sagradas Escrituras, mas era algo que somente os romanos eles podiam ter acesso, somente aqueles que faziam parte do catolicismo, somente aqueles que faziam parte da Igreja Católica que tinha acesso aos pergaminhos, que podiam realmente entender profundamente algo daquilo que estava sendo entregue para a sociedade. Mas John Hus, ele se levantou para poder tentar levantar uma reforma. John Hus, ele se levantou para poder, no ano de 1400, viver algo diferenciado. E o que eu começo a me alegrar é que quando John Hus, ele entrou numa escola teológica, quando John Hus, ele começou a estudar para ser um papa, para poder ser um padre, e aqui ele foi um padre no ano de 1400, separado, porque ele tinha muito entendimento das Sagradas Escrituras, dos pergaminhos que foram escritos por esses homens de Deus que o Senhor aqui trouxe. Mas o que eu vejo com tudo isso, que no momento que ele se rebelou, mesmo estando na Igreja Católica, mesmo sendo separado como um padre, o que aconteceu? Ele viu que as pessoas estavam agindo erroneamente, ele viu que as pessoas estavam fazendo coisas que não eram para fazer. E o que aconteceu? Quando ele tentou protestar, quando ele tentou falar a respeito da verdadeira Sagrada Escritura e o que nós, como seres humanos, deveríamos fazer para poder encontrar a graça, para poder encontrar a salvação, o que aconteceu com ele? A Igreja Romana, a Igreja Católica, ela pegou John Hus, colocou ele numa praça pública amarrado e fizeram uma fogueira gigante para queimá-lo vivo diante da sociedade. E naquele momento ele gritou com uma voz embargada: hoje vocês me matam, mas daqui a alguns anos nascerá um ao qual vocês não vão conseguir calar a boca dele. Glória a Deus por isso, porque exatamente alguns anos depois nasceu um homem chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero, ele quando criança, no ano de 1500, no mesmo ano que o Brasil foi descoberto, o que aconteceu? Lá em Saxônia, no território alemão, no reino alemão, Martinho Lutero, quando criança, jovem, com 5 anos de idade aproximadamente, estava tendo uma tempestade, e no meio dessa tempestade, raios, trovões, ou seja, descargas elétricas que estavam sendo derrubadas sobre aquele ambiente ao qual ele estava. E o que aconteceu com Martinho Lutero? Ele, olhando para tudo aquilo como criança, ele ficou com medo. Quem tem medo aqui de raio? Quem tem medo aqui de trovão? Gustavo, você tem medo, Gustavo? Desse tamanho que você tem medo de raio e trovão, Gustavo? Só Gustavo levanta a mão. O bicho, meu Deus. Ou seja, ele estava com medo, ele era criança, e naquele momento, quando os relâmpagos encandeciam o céu e brilhavam do oriente ao ocidente, e os barulhos dos trovões, aquela tempestade, aquela chuva que não parava, o vento que batia na janela da sua casa, árvores caindo, uma tempestade muito grande mesmo que fora derramada ali em Saxônia, no reino alemão. E Martinho Lutero, ele teve medo, ele temeu, e ele fez uma oração ao Senhor, ao nosso Deus, e ele falou: Deus, se tu me deixares viver, eu vou me separar para aprender da tua palavra e ensinar as outras pessoas para que eu seja usado por ti. Aleluia. Naquele momento, quando Martinho Lutero, talvez devido ao medo, e aqui eu me alegro com isso, porque às vezes o medo nos faz chegar próximo de Deus.
Eu não sei qual é o medo que você está passando, eu não sei qual é o problema, a dificuldade que está dentro de você, porque eu sei que você tem, mas saiba que isso está fazendo você se chegar próximo de Deus, isso está fazendo você poder ter um relacionamento com Deus, isso faz com que nós venhamos ter sinceridade naquilo que nós falamos, e isso fica marcado no nosso cérebro, esculpido nas tábuas do nosso coração, porque no momento que nós quisermos falar os nossos pés, nós iremos pensar: eu fiz um voto com Deus. E Martinho Lutero, quando ele fez esse voto com Deus, por estar assustado, ele fez essa promessa, ele falou: eu vou cumprir essa promessa. E quando Martinho Lutero ele cresceu, ele foi estudar, ele foi para lugares onde realmente ele podia aprender sobre Deus, para poder exercer um ofício sacerdotal, e ali ele aprendendo sobre a palavra do Senhor, o que aconteceu? Martinho Lutero foi sobressaindo sobre todos os homens, sobre todos aqueles que estavam ali separados para poder exercer o papado, para poder estar ali falando da palavra do Senhor. E quando as pessoas olharam para Martinho Lutero e viram que Martinho Lutero era diferenciado, que era um homem realmente entendido da palavra do Senhor e que tinha sede de aprender aquilo que realmente estava ali para poder liberar ao povo, Martinho Lutero foi enviado para onde? Para Roma. E ali, quando ele chegou em Roma, quando Martinho Lutero ele chegou em Roma, ele começou a olhar e viu que muitas coisas estavam sendo modificadas. Por exemplo, quando ele foi para Roma, ele se deparou com o quê? Com um prostíbulo para os monges, ou seja, aqueles que estavam sendo preparados para ser padres, tinha um prostíbulo lá dentro da onde anunciavam, onde aprendiam a palavra do Senhor. E ali ele se deparando com aquilo, ele ficou horrorizado. Ele olhou as pessoas vendendo artigos religiosos dentro da casa do Senhor, ele viu as pessoas vendendo imagens, e ali ele falou: não pode ser. Mas o que mais incomodou Martinho Lutero foi que quando ele saiu pelas ruas da cidade, e ele já ouvido falar que John Hus, ele também brigou por esta reforma, que John Hus, ele falou que não tinha como homem pagar indulgências. Ali o que ele falou? Ele falou: realmente nos estudos estão nos mostrando que nós não devemos realmente pagar indulgências pelos nossos pecados, está errado, isso aí não é nada realmente feito, porque neste momento, quando Martinho Lutero se levantou, ele começou a trazer mudança, ele começou a modificar o caminho religioso e espiritual de todo ser. Portanto, o que aconteceu? No dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero ele protestou contra a Igreja Católica, ou seja, no dia 31 de outubro, não é dia das bruxas, não é dia de Halloween. Isso só foi levantado para poder esconder o dia do protestantismo, o dia que a verdadeira palavra de Deus ela foi escrita e foi transliterada para que tivéssemos conhecimento. Então o que acontece? Não existe isso. Isso é uma artimanha do diabo, de Satanás, para poder trazer o que? Vendas, para poder trazer escamas nos nossos olhos, e nós não enxergarmos realmente qual é a verdadeira glória do Senhor. Mas no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, aonde ele olhou para tudo aquilo que ele havia aprendido na palavra, que ele havia traduzido, estudos que ele havia feito, e ele falou: está completamente errado. Não precisa os papas, não precisa os padres saírem pelas ruas e ali fazer com que as pessoas que tiverem mais condições financeiras venham pagar as suas indulgências para que os pecados venham ser perdoados. Não, está completamente errado. E naquele momento, quando Martinho Lutero ele olhou e afixou as 95 teses no castelo de Wittenberg, ali na Alemanha, ou seja, ali na igreja católica, ele colocou ali nas portas, e todos começaram a ficar horrorizados e começaram a procurar Martinho Lutero para poder matar e calar a boca dele, como calaram a boca de John Hus. Só que como John Hus falou:
se levantará um cisne que vocês não vão conseguir calar a boca. E quando Martinho Lutero ele se levantou, ele estabeleceu os pilares da reforma protestante, pilares esses que nos acompanham até os dias de hoje. São 5 pilares. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala para ele se você conhece os 5 pilares da reforma protestante. O que ele responder para você, sim ou não? Quem quer conhecer os 5 pilares da reforma aqui hoje? Não, só vou falar se todo mundo falar que quer ouvir. Tem alguém aqui que quer ouvir os 5 pilares da reforma protestante? Eu acho que eu vou terminar por aqui o culto, porque ninguém quer escutar. A Bíblia diz: o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. E o que me entristece é que quando nós pregamos palavras que realmente te entusiasmam, que entusiasmam a igreja a glorificar e agradecer ao Senhor, porque são bênçãos que às vezes nós estamos pregando, a igreja ela se alegra. Mas quando há uma palavra de ensino, as pessoas murcham. Mas mal sabem que aquilo que está sendo liberado aqui para você é para poder trazer uma mudança, para que você venha viver uma transformação, para que você venha viver uma reforma, não do homem, mas de Deus. E por isso nós temos que realmente nos alegrar em tudo aquilo que está sendo dito, porque são palavras que realmente eu quero, como pessoa, ver mudança em cada um de vocês. Que como pessoa, quero ver você realmente se levantar e falar: realmente, os 5 pilares estão fazendo parte da minha vida. E por isso essa noite que eu trouxe para você aqui os 5 pilares, ou seja, a Bíblia, ou o Martinho Lutero, quando ele escreveu em latim. Ele escreveu 5 solas, 5 solas, que no latim solas é essa palavra, mas traduzida para o português, solas significa somente ou apenas. E Martinho Lutero, colocando os 5 pilares, ou seja, os 5 solas, para poder mostrar o poder da palavra de Deus, ele colocou esses 5 solas: sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia, soli deo glória. E quando ele estabeleceu esses 5 pilares, ou os 5 solas, a primeira sola que ele colocou foi o sola fide. E o sola fide, traduzido para o português, nada mais é do que o que? Somente a fé. E quando nós vemos que o sola fide, ou seja, somente a fé, o somente fé, está nos mostrando que o homem ele é justificado por quê? Pela fé. Porque se um homem não tem fé, ele não consegue ser justificado por Deus. É um homem que realmente ele vai tropeçar, que ele vai errar. A Bíblia fala, referente a Abraão, que Abraão que foi imputa a justiça porque ele teve fé em quem? Em Deus. Então, ou seja, nada mais na minha vida e na sua vida vai ser imputado por Deus se realmente nós não tivermos fé. Mas a partir do momento que eu e você temos fé, ou seja, as coisas podem acontecer de uma maneira sobrenatural. Há uma história de um pregador que ele falou, de um evangelista, que certa hora ele foi lá em Minas Gerais anunciar a palavra de Deus, evangelizar. E quando ele chegou lá em Minas Gerais para evangelizar, ele começou a falar: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iremos ao monte para que ele passe daqui a colar e ele se lançará. Mas naquele momento que ele estava anunciando, chegou o padre e o delegado, faz até um conchavo. E ali o padre e o delegado, quando chegaram diante desse homem que estava evangelizando, o padre olhou para o delegado e falou: ei, eu sou a autoridade dessa cidade, juntamente com o senhor. E esse homem está falando que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, ele vai dizer a esse monte para que ele lance daqui para lá e se lançará. Ei, meu amigo, bateu nas costas dele e falou: está vendo aquele monte ali? Ele falou: sim. Você tem até o meio-dia de amanhã para orar ao seu Deus e falar para que esse monte venha se lançar daquele lado para a outra margem do rio.
Mas por que isso? Estou pregando, é a palavra de Deus. Ele falou, então se a palavra de Deus está falando, se você tem fé, você vai dizer, então você vai orar para o seu Deus vai ter que levar até o meio-dia de amanhã, esse monte desse lado para o outro. Aí esse homem entrou na casa, fechou as portas, gritou com a mulher, pega as malas, pega as roupas, coloquem tudo na mala. E a mulher falou, mas acabamos de chegar, já vamos arrumar a mala? Ele falou, é porque o padre, o delegado falou que se até amanhã meio-dia esse monte não estiver do outro lado do rio, nós sairemos daqui envergonhados, porque é eles que mandam nesta cidade. Aí a mulher olhou para ele e falou, seu frouxo, muito homem está precisando de uma mulher dessa, que realmente tem autoridade. E ela falou, você não pregou? Você não disse? Então vamos orar, e se Deus não fizer isso, nós voltamos para o mundo, rasgamos a Bíblia, porque de nada vale. Aí disse que ela pegou os filhos, porque crente não faz filho, faz tribo, então estava toda a tribo ali dos filhos de Deus, e ali eles começaram a orar. Eles colocaram o joelho no chão, pegaram a harpa, cantaram hino, leram salmos e começaram a orar. Diz que a mulher dele, com o rosto no chão, chorava, orando a Deus. Ele, de vez em quando, levantava a cabeça, olhava pelo vitrô e falava, o monte está lá ainda, vamos sair envergonhados. E começava a chorar, ele falou, meu Deus, o que vai acontecer? Quando de repente ele não se levantou mais, prostrado, adorando ao Senhor. Não ouviu nada, mas de repente começaram a bater na porta da casa dele. E ele orando, os filhos orando, a esposa orando, e nada de escutar as batidas. E continuaram, e foi aumentando as batidas. Quando ele ouviu que tinha alguém batendo na porta, pedindo socorro, ele se levantou, foi lá, abriu a porta. Era o padre e o delegado. Falou, o que vocês querem aqui? Eu tenho até o meio-dia de amanhã. Não foi o período que vocês me deram? Ele falou, pode parar, pode parar. Deus enviou uma chuva tão grande na cidade, que as águas dos rios ficaram volumosas, e o rio começou a bater lá no monte, e o barro flutuando por cima do rio parava do outro lado da margem, e a metade daquele monte já está do outro lado. Pode parar, porque agora eu creio que o Deus ao qual você está falando, Ele é verdadeiro, e a sua fé é grandiosa. Aí ele se encheu de coragem e falou, pode ir embora, padre, pode ir embora, delegado, porque eu tenho até o meio-dia de amanhã, porque eu quero ver o monte inteiro do outro lado do rio. Ou seja, é a fé. Somente a fé vai nos justificar. Não adianta você querer viver um milagre se você não tiver fé, se você não confiar naquilo que Deus estabeleceu para você. O escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza daquilo que você não consegue ver com os seus olhos. Então, quando nós temos esta total certeza daquilo que Deus ele estabeleceu para nós vivermos, nós temos fé. Tudo pode estar caindo, os relâmpagos podem estar caindo ao nosso lado, o chão pode se abrir, o mar pode estar enfurecido, mas o Senhor está dizendo, filho, se tem fé, você vai andar sobre as águas. Filho, se tu és o meu Deus, se você acredita em mim, se lance, porque eu te conduzirei a andar sobre as águas. Ah, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Como eu vou conseguir? Às vezes, tem um estudo que diz que Moisés, ele não, com o povo, não passou com os pés enxutos do outro lado, porque as águas ali era uma ponte que tinha, e as águas submergiram a ponte, e eles andaram sobre a ponte para passar pelo outro lado. Aí eu, pensando, eu falo, então Deus operou um milagre muito grande, porque se ali existia uma ponte, e o povo passou por cima da ponte, como pode, em águas rasas, um exército de egípcios morrer afogado? O nosso Deus é um Deus de milagre. O Deus ao qual eu sirvo, que você serve, Ele quer que você venha exercer a sua fé, porque não é pagando indulgências, não é adorando imagens, não é se prostrando diante da dificuldade que você vai adquirir aquilo que você tanto sonha,
mas quando você realmente tem fé em Deus, você pode ter a certeza que o seu milagre há de acontecer, porque a sua fé vai justificar você perante Deus e toda a humanidade, e todo exército angelical, e toda a potestade vai ver que realmente a sua fé, ela é grandiosa e vai fazer o sobrenatural acontecer. O outro sola é sola escritura, ou seja, somente as escrituras. Então a escritura é a única regra de fé que serve para que a igreja pratique. Ou seja, a fé é praticada através do que? Através da escritura. Porque se a escritura não estivesse aqui, nós nunca conseguiríamos exercer a nossa fé. Então quando Martinho Lutero coloca esses solos, ele viu que realmente a escritura é verdadeira. Jesus, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então quando ele fala isso, ele está liberando que é a palavra, que através da palavra nós vamos conseguir alcançar realmente êxito naquilo que nós queremos, que é a salvação. Mas muitas pessoas estão preocupadas com outras coisas do que serem salvas. As pessoas estão preocupadas em resolver os seus problemas, mas acabam deixando a sua salvação de lado. Fala: Senhor, eu sou muito novo, eu sou jovem, e eu sendo jovem ainda tenho uma vida inteira pela frente para viver. Mas quando eu estiver no leito, ou quando eu estiver velhinho, capengando, andando de muleta, ali eu me reconcilio com o Senhor e o Senhor me salva. Glória a Deus, Deus te salva. Mas e se a morte chegar para você hoje? Para onde você vai se você não estiver firmado nas Escrituras, na palavra de Deus, aonde Deus quer mostrar realmente que nós precisamos nos corrigir a todo dia? Martinho Lutero, todos os dias, quando ele ia dormir, ele colocava a mão sobre a sua cabeça e falava: todo demônio que está sobre a minha vida e que tentou me afligir no dia de hoje, saia da minha vida em nome de Jesus. Aí ele dormia, porque ele sempre tinha certeza que, como a Bíblia diz, somos falhos. Então o homem erra continuamente, mas é necessário você ter essa sensibilidade espiritual e entender que as Escrituras Sagradas é o manual da sua sobrevivência, para que realmente você venha exercer a sua fé e viver o plano perfeito de Deus na sua vida. O outro solos que Martinho Lutero colocou ali, que referenciou, é solas Cristo. Solas Cristo. Fala comigo: solas Cristo. Então, ou seja, ele está falando somente Cristo. Quando ele está falando isso, ele está falando que não existe ninguém que possa fazer uma mediação entre o homem e Deus. É somente Cristo que pode. Não tem santo que possa fazer uma mediação com você. Não tem homem, não tem mulher, não tem demônio, não tem anjo que possa fazer uma mediação entre você e Deus. Ele está aqui falando realmente somente Cristo pode ser o mediador entre nós e Deus. Porque quando você chegar diante de Deus para ser justificado, o único que vai estar, as únicas pessoas que vão estar lá, Deus Pai, Deus Filho e o diabo. Aí o diabo vai te acusar, e Deus, o juiz, para te dar a sentença e te condenar, ele vai olhar para Jesus, vai falar: e aí, filho? Vai falar: Pai, eu os perdoei. E eu sou o advogado fiel que estou aqui para advogar a causa dele. Aleluia. O pecado que estava sobre ele já não mais, porque eu estou mediando entre eles e o Senhor. E isso aqui que está nas minhas mãos, ele vai mostrar os furos para Deus. E isso aqui que está nos meus pés fez com que eu viesse ganhar cada um deles, para que hoje eles pudessem estar aqui na glória comigo. Ou seja, não existe nada, absolutamente nada nessa terra que vai te levar à salvação a não ser Jesus. Somente Cristo é o mediador entre o homem e Deus. O outro sola é sola gratia, ou seja, sola gratia é somente a graça, que a graça lhe basta. Certa vez Jesus chegou para Paulo e Paulo falou: Senhor, eu estou fraco, estou falho, estou vivendo completamente uma vida errada, abastada da provisão divina. E o Senhor falou: filho, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa em tua fraqueza. Ou seja, a graça de Deus
é a sexta dispensação que foi derramada, porque Deus, Ele sempre tentou confabular com o homem uma história e ser amigo do homem, mas o homem, sempre errando, nunca conseguiu vocacionar o coração de outro para adorar a Deus verdadeiramente. Então o que Jesus falou? Eu preciso derramar a minha graça, eu preciso mostrar para o povo o meu imensurável amor. Ou seja, nós não somos salvos por obras, mas somos salvos pela graça do nosso Deus. Nós somos salvos exclusivamente pela graça do nosso Senhor Jesus. Ou seja, o Espírito Santo é quem aplica no nosso coração para que hoje nós venhamos ser perdoados dos nossos erros. O Espírito Santo aplica em nós a graça de Deus para que hoje nós venhamos reconhecer os nossos erros, as nossas falhas e saber que somos limitados e que se não houvesse o Espírito Santo para poder derramar a graça salvadora sobre nós, nós jamais iríamos conseguir chegar no objetivo da nossa salvação. E o último solo é soli deo gloria. Ou seja, quando Martinho Lutero escreveu isso, é porque os padres, o concílio papal, dava glória para homens, para santos, barrocos, feito por mãos humanas. E quando ele viu aquilo e entendeu as Sagradas Escrituras e viu que somente a glória é para Deus, ele falou: vocês estão errados naquilo que vocês estão ensinando. Mas como assim? E muita gente ainda acaba caindo no erro, mas esquece de ler as Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras são verdadeiras. E eu quero te convidar a voltar comigo lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 20. Êxodo 20, versículo de número 4. Está escrito assim a palavra do Senhor: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas embaixo da terra. Então, ou seja, quando Deus está falando isso, é que quando Martinho Lutero olhou para tudo isso, ele viu que realmente havia um erro, porque as pessoas adoravam deuses feitos por mãos humanas. Mas não, ele está falando aqui que somente a glória é para quem? Para Deus. Somente Ele é digno de glória. O próprio Jesus, o nosso Senhor, Ele falou: eu vim para te glorificar, ó Pai. Eu vim para poder dar ao Senhor glória. Ou seja, este pilar, este último solo, este quinto solo que foi estabelecido para eu e você, ele nada mais é aquilo que nos mostra que nós, como seres humanos, fomos criados para a glória de Deus, e tudo o que fizermos destina-nos a darmos glórias ao nosso Deus. Então, quando um homem se levanta e quer ser maior do que Deus, um homem se levanta e acha que pode colocar o seu trono acima do trono de Deus, aí Deus se levanta e diz: quem será semelhante a mim? Não há ninguém que possa ser semelhante ao nosso Deus. Portanto, somente a glória é dada a Ele. O dia 31, o qual nós estamos vivendo hoje, Ele está nos mostrando